A voz do sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Deus eterno e soberano Pai, diante de Ti estamos uma vez mais e queremos Te agradecer, Senhor, pelas misericórdias que Tu tens estendido para nós. Muito obrigado por este entardecer e por o Senhor ter provido para nós a vida, a saúde, o alimento, o calçado, a vestimenta, o ar que respiramos, o oxigênio que temos, tudo que nos faz viver, tudo que produz em nós, todos os atributos que existem no universo e que são para a nossa subsistência. Obrigado por o Senhor ter nos colocado neste planeta Terra, nesse lugar de teste, onde manifestamos Teu nome, manifestamos Tua glória, a Tua avaliação, a única forma das pessoas conhecer ao Senhor, através da Tua palavra que em nós reflete o Teu caráter. Te pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor olhe para cada um de nós nesta hora, tire de nós tudo aquilo que não é Teu, purifica-nos a cada dia com a lavagem pela Tua palavra, Senhor, e que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nesse instante ainda conservando a nós, porque cremos que ainda há sangue a nosso favor, há propiciação por nossos pecados, a cura e salvação disponível para todos aqueles que Te buscam. Ainda é tempo de buscar a Ti, porque Tu ainda estás nesta terra, cuidando dos Teus filhos. Chegará o momento que Tu sairás daqui e levarás a Tua semente contigo, Senhor, e o que restará será palha para ser queimado. Ó Deus, ajuda-nos nesse tempo final a compreender o desenvolver deste grande plano Teu, quando Tu mesmo tem entrado em cumprimento, chegando a cumprir o Senhor mesmo, Deus, tudo em todos, e que possamos mais uma vez, pela Tua graça, compreender os mistérios que Tu tem revelado nesses últimos dias através de um profeta, sendo que muitos não creem, muitos rejeitam, pisam por cima, mas nós fomos dotados pela fé, pela revelação de Jesus Cristo, e sendo que a fé não é de todos, nós nos sentimos as pessoas mais privilegiadas do mundo, por o Senhor ter nos agraciado com esta bênção tremenda, a condição de sermos Teus filhos, porque é isto que diz a Tua palavra: aqueles que Te receberam, Tu deste-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque estes creram no Teu nome, estes creram na Tua manifestação. Te rendemos graças, Pai bendito, no nome de Jesus Cristo, através de quem Tu nos compraste de volta para o Senhor, para Ti mesmo. Ajuda-nos nesta hora, na meditação da Tua palavra, e que Teu nome seja magnificado. No nome de Jesus, Teu Filho, nós te pedimos. Amém. Amém.
Boa noite, vocês podem sentar. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós temos várias escrituras para cobrir nesta palestra, então não escolhi nenhuma para o início, apenas com o desenvolver do culto nós vamos junto meditando aqui na palavra de Deus. Alguns irmãos estão trabalhando, outros nem vieram para casa fim de semana, eu que fugi do serviço esse fim de semana, mas a partir de amanhã não vai ter desculpa, né? Não vai ter desculpa. Bom, no culto de sexta-feira, nós entramos em alguns temas aqui, onde nós lemos no livro de Salmo 42 e pegamos aquele tema sobre o fundo clama a outro fundo. E a gravação já está disponível, inclusive no website, para aquelas pessoas que desejarem baixar. E eu gostaria de dar continuidade lendo o estudo do reverendo Liveio, O Cumprimento de Deus, o livro número 2. Não imprimi para vocês ainda. Na verdade, este ano eu praticamente não trabalhei com impressão. Só uns poucos livros para alguns irmãos distantes. E o número 1 não imprimi, nem o número 2 estou lendo com vocês, né, para vocês, e tecendo alguns comentários. E neste culto, já estamos quase para terminar o livro 2, eu vou mais ler do que comentar, eu acho. O pastor Liveio, ele nessa parte que eu vou ler, ele diz assim para a igreja: você ouviu o que eu disse? A não ser que você possa se dirigir a Ele, a Deus, e ficar face a face com os apertos da realidade, porque é tempo de colheita. Então foi aqui que eu terminei no culto passado, para aqueles irmãos que estavam aqui na sexta-feira. Ele diz: eu sou odiado hoje, porque eu prego a presença. Não tem como não comentar. As pessoas não te odiarão por você ser bonito ou feio. As pessoas não manifestarão ódio a você por você ser rico ou pobre. Mas nesse tempo final você será odiado pela revelação que Deus tem te dado. Você não será desprezado por ser bom ou ruim, ou por ter tido um passado horrível, ou um presente bonito, não importa. Você será odiado, desprezado, perseguido pela revelação que Deus tem te dado. Você vai perceber que foi assim no dia do Senhor Jesus. Ele nem sequer era odiado ou perseguido por alguma coisa boa que fizesse. Jesus disse: só tenho feito coisas boas. Por qual delas vocês me acusam? Eles disseram: por nenhuma delas. Está tudo bem o que você faz, mas o que você ensina é complicado, porque você é homem e está dizendo que é filho de Deus. Ao você dizer que é filho de Deus, você está se fazendo igual a Deus. Vê? Na verdade, os filhos trazem isto nesta essência do Pai. Então, e na verdade a Bíblia diz que ele era em forma de Deus. Eu sou odiado hoje porque eu prego a presença. Vocês sabem o que significa a presença? Vocês já aprenderam sobre isto. Na Bíblia Sagrada, nós temos vários relatos na Escritura onde é falado sobre a presença. Jesus, quando ele profetizou sobre isso, ele fala sobre o tempo quando o Filho do Homem se manifestar, ou o dia da vinda do Filho do Homem, ou no tempo de sua vinda, e assim sucessivamente. E a palavra usada no grego ali é parousia. Os tradutores traduziram errado, traduziram parousia como vinda. E isso dá um termo totalmente diferente. O nome parousia significa presença. Então o que Jesus estava dizendo seria um período de tempo quando Deus se faria presente, como ele estava presente nos dias de Jesus, porque na verdade Deus entrou em cena e trabalhou através de seu Filho, e ali estava o Deus presente, o grande eu sou, o Jeová do Velho Testamento, andando em 2 pés, vivendo, comendo, interagindo, sentindo, Deus em um corpo. Só que naquele dia ele usou o corpo de seu Filho, usou em plenitude. Todo que é Deus estava ali em Jesus. Deus andando em 2 pés. E Jesus disse: é o Pai que está em mim, faz as obras. O Pai que está em mim, não sou eu que falo, a doutrina não é minha, não sou eu que faço. Então Deus estava presente. Foi prometido que isso se repetiria nos últimos tempos. É o ministério do Filho do Homem. No sermão Reprovação por Causa da Palavra, William Branham explica isto com detalhes, quando ele mostra
que o ministério do Filho do Homem se repetiria nos últimos dias. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Filho do homem na Palestina, foi Deus através de seu filho. Filho de Deus durante as eras da igreja, porque era o período onde Jesus, o Filho de Deus, estaria intercedendo pela igreja, pelo povo aqui na terra. Período Filho de Deus, que começa praticamente no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce para estar com a igreja, para ungir a unção que estava no Filho, veio estar com a igreja. Então ali entra-se o período do Filho de Deus. Filho de Davi só no milênio. Então, entre Filho de Deus e Filho de Davi, quer dizer, entre a dispensação das eras e a dispensação milenial, o Filho do Homem se repete outra vez nos últimos dias, quando Deus viria, se faria presente, trabalharia, atuaria através de um corpo de carne, diferente do tempo de Jesus, porque foi lá foi em plenitude. Mas em um profeta nos últimos dias seria numa medida extraordinária como nunca houve em nenhum profeta. Bom, isto se trata do ministério do Filho do Homem, Deus na terra, a presença de Deus. Disto se tratava aquilo que você lê na Bíblia como vinda, que na verdade é parúcia, que significa presença. Presença. E William Branham, ele tratou isto de uma forma até mais fácil, falou sobre a aparição de Deus, o aparecer de Cristo. Disse, ele está aparecendo agora na forma do Espírito Santo, trabalhando na sua igreja, e assim sucessivamente. Porém, não se entendeu o que William Branham pregou, até hoje não se compreende. Porém, o reverendo ele ensinou isto, como William Branham ensinou, mostrando a presença de Deus. E os outros ministros, por não entenderem, começam a odiá-lo e perseguir, dizer que ele prega heresia, como dizem que nós pregamos heresia, e assim sucessivamente. Na verdade, não tem como você pregar corretamente sobre a presença de Deus se você tem um pensamento unicista, se você crer que Jesus é o próprio Pai. Porque não foi isso que William Branham ensinou. Ele veio entender corretamente porque ele recebeu uma boa instrução aos pés do profeta. E o Filho de Deus continua no trono intercedendo pela igreja, e quem desce à terra é Deus mesmo, o Pai de Jesus Cristo, que desce à terra manifestar a sua presença, manifestar o Filho do Homem e assim sucessivamente. É o que faz o casamento da igreja com a palavra. E isto deixa os outros em xeque-mate, porque cai por terra a doutrina unicista de que Jesus é o próprio Deus, quando nas Escrituras você nunca encontra isso, você só encontra Jesus dizendo que é o Filho de Deus. Então há um ódio cabal da parte daqueles que não compreendem contra aqueles que compreendem. Isso vem uma perseguição. E é claro que os escarnecedores começaram a dizer, cadê a presença dele? Onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Eu sou odiado porque eu prego a presença. Eles nem sabem o que eu estou pregando. Tudo que eu quero saber desses branamitas que pregam aqui, ali, adiante, é isto. Eu quero saber isto deles. Lhe os chamas de branamitas. São pessoas que ficaram apenas em torno de Brana para lá e Brana para cá. Se esqueceram que William Branham foi um vaso que Deus usou, e William Branham ele disse, eu nunca levantei, como que ele fala, não lembro agora as palavras, mas vocês podem recordar, ele disse, em nenhum momento eu tenho intenção, eu tenho a ideia de formar uma igreja, de fazer com que as pessoas me sigam. Ele diz, não tenho interesse em tais coisas, meu interesse é nas coisas de Deus e do seu povo. Veja, ele não veio atrair o povo para si próprio, ele não veio atrair as pessoas para ele. Então tudo para as pessoas é o profeta se esquece de Jesus. Tudo para as pessoas é Brana para lá e Brana para cá, e se esquece que William Branham foi um vaso que Deus mandou no tempo do fim para nos fazer lembrar as Escrituras, para nos levar de volta para as Escrituras. As pessoas estão utilizando a mensagem como se fosse, como se ela dispensasse a Bíblia. E não é desta forma, nunca foi dessa forma, nunca deve ser. A mensagem é para nos levar de volta à Bíblia, nos levar de volta ao ensino correto das Escrituras. Então, quando não se tem isto alinhado, ao invés de viverem como cristãos, seguidores de Cristo, você encontra um monte de branamitas atrás do homem, se esquecendo daquele que usou o homem.
Então ele veio e disse: tudo que eu quero saber desses branamitas que pregam aqui e ali é isto: quem desceu naquele rio e quem apareceu? Quem desceu? O que aconteceu no rio Jordão? Quando aquela luz veio e disse: assim como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tua mensagem precursará minha segunda vinda. Para começar, não é o William Branham que precursa. Quem precursa é a mensagem, não o homem. Não é o homem o precursor, é a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. Quem apareceu ali? Quem desceu? Será que as pessoas acham que foi um anjo? Foi Jesus? Eles não sabem. No sermão Os Ungidos dos Últimos Dias, eu não tenho aqui o parágrafo, mas já lemos tantas vezes, William Branham diz: não fui eu não sou o filho do homem. O anjo não é o filho do homem, ele é o mensageiro do filho do homem. O filho do homem é Cristo, é dele de quem nós estamos nos alimentando. Veja, porque somente Deus pode te dar o alimento, o próprio alimento que traz vida, que é a sua própria palavra. Não tem outra forma. Então, quem apareceu? Quero fazer uma outra pergunta: por que ele incomodaria ao vir? Quero fazer outra pergunta: ele ficou em algum lugar? Aquele que desceu trazendo esta mensagem? Porque a Bíblia diz: é o mesmo Senhor que desce do céu com alarido, não é isso? O mesmo Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quem desceu? E este que desceu, ele ficou em algum lugar? Se ele não ficou, o que ele está fazendo? Tudo bem, ele desceu, usou um profeta, falou através de lábios humanos, mas o profeta se foi. E o que desceu, aonde ele está? E o que está fazendo? Como é que eles não conseguem responder? Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Você pode acreditar no que quiser, mas com esta Bíblia aberta diante de mim, sabendo que há um Deus no céu, eu não juro, mas eu lhes digo a verdade. Ele me disse, William Branham, me disse no dia em que me conheceu: irmão, eu vi você chegando, há uma chama de fogo sobre a sua cabeça. Isso é chamado de o espírito de profecia. Isso foi William Branham que disse: ali veio. Primeira vez que eles se encontraram. O irmão Branham disse: eu vi você chegando. Não é porque ele viu ele se aproximando. Desde que ele veio, saiu do hotel para encontrar o William Branham acompanhou ele todo o trajeto. Disse: há uma chama de fogo sobre a sua cabeça. Isto é chamado de o espírito de profecia. Procure isso na Bíblia, o que é o espírito de profecia. Inclusive foi prometido que no último dia esse espírito de profecia viria à igreja. A chama chamará pela coluna de fogo. Eu lhe desapontei, mas ele nunca me desapontará. Eu mentirei, mas ele não me deixará mentir sobre este livro. Isto é a verdade. Você diz: isso está em alguma fita? Alguém ouviu William Branham dizer isto? Isso está em alguma gravação? Em outras palavras, eu quero ver, não é? Me mostre isso em alguma mensagem que eu vou crer. Me mostre isso em algum parágrafo que eu vou crer. Liveu disse assim: você vai ouvir no trono branco. Você vai ouvir isso no trono branco. Você diz: irmão, palavras são baratas. Palavras são baratas. Não, estas palavras não são baratas. Não, estas palavras não são baratas. Quero algumas respostas, mas eu não quero respostas de ninguém fora das respostas do profeta, porque eu não estou interessado. Recebo meus telefonemas daqueles que gostam de zombar e tentam me desprezar. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: tire Deus suas mãos fora e eu serei desprezado. Em outras palavras, desprezo de quem quer que seja não me atinge, não é? Desprezo de quem quer que seja não pode me atingir. Você pode estar certo quanto a isso. Somente a verdadeira semente irá se dirigir a Deus como Jó fez e identificar-se como uma parte da mesma ressurreição de Cristo, herdeiro da terra, para ficar na terra
e ver Deus ser conhecido. O irmão Branham foi para a sua caverna e disse: eu tenho de saber, do jeito que Jó fez. Jó disse: eu quero entender isto. Jó inquiriu a Deus e ele teve um confronto com Deus. O William Branham também fez a mesma coisa. Ele disse: eu quero entender, eu quero saber que ministério é esse. Ele foi para a sua caverna e disse: eu tenho de saber. Um anjo de Deus entrou no local e deu-lhe a verdade. Sabemos que isto é a verdade de João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, onde diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso não significa se tornam, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele simplesmente permite que você saiba que ele veio para os seus, e os seus o reconheceram. Ora, ele lhes deu a autoridade do seu reconhecimento, e eles não podiam reconhecer sem o Espírito de Deus. Isto mostra que aqueles que não conhecem a Deus quando ele se apresenta, não têm do seu Espírito, não tem o Espírito de Deus nele. O Espírito só reconhecerá a palavra. O Espírito só reconhecerá a palavra, e a palavra é Deus. Observe que aqui diz do sangue. Onde está isto? Isto é João capítulo 1, versículo 11 ao 13. Veja: aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Aqui diz do sangue. O irmão Branham estava certo a respeito da hemoglobina. A ciência diz que não é assim, mas quem dá a mínima para a ciência? Tudo que você tem a fazer é descobrir o que os médicos estão fazendo com você, com os seus retrovírus que trouxeram na AIDS e assim sucessivamente. Você sabe o que é um retrovírus? É o que acabaram de aplicar em todo mundo por aí afora, dizendo que é para prevenir contra a vacina, não é? Eles colocam primeiro um vírus ou um retrovírus em você, através de uma vacina, para que aquele retrovírus combata o vírus de certa doença e assim sucessivamente. Mas isso é fazer das pessoas cobaia, né? E eles têm matado muita gente assim. Chamam até de controle populacional. Daqui a pouco as pessoas estão morrendo e não sabem de que estão morrendo, porque pensam que estão tomando remédio quando estão sendo cobaia para certas pessoas. Então, quão bom é a Associação Médica Americana? Provou-se que em breve será transmitido por mosquitos. Se não for, pode ser ou será. Leia os fatos na Red Disney. E isto é só um pouco do que você pode obter a partir da AIDS, e você nem mesmo entra em contato com isso. Situação muito podre essa que os médicos estão perpetrando em você. Eles não parecem se importar, porque todo sangue livre que você dá, venha doar sangue, não é assim? Doe sangue, tá? Banco de sangue, está precisando de sangue. Até que ponto isto é verdadeiro? Até que ponto realmente estão necessitando disso? Que é a verdade dos fatos? Eles fazem milhões de dólares com isso. Dizem que é uma das maiores empresas do mundo, o banco de sangue, tanto para o seu governo. O irmão Branham disse a hemoglobina, e eu creio, como ele diz, que é a hemoglobina. Eu creio que é vindicado por Deus. Você acha que a ciência vai vir e vindicar Deus? Só mesmo sendo ridículo pensar nisso. Então vai e leia em João. Ele vai lhe dizer como os fariseus o rejeitaram. Eles não ouviriam. Você pode ler em João 8, versículo 37, 42 ao 59. Eu não vou ter tempo para ler tudo isso. Está lá, João 8, 37, 42 ao 59. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, porque ele vem de um pensamento anterior de outras páginas, né, que já passamos em outros cultos. Se a Nova Jerusalém, a rainha e o trono do universo, a casa de Deus e o cordeiro e a noiva, é o resultado definitivo de Deus, que é o fundo que estava clamando em Deus, então tem que haver o mesmo fundo dentro do crente. Porque lembra quando o William Branham pregou o fundo clama o fundo? Nós estamos isso no culto passado. Este cumprimento de Deus, onde você vê no final de tudo novo, não final, porque é apenas um ápice do tempo onde haverá uma continuidade para a eternidade. Mas quando se fala de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, este foi o desejo de Deus desde o início de tudo,
chegar a este ponto. Então, se é um desejo de Deus, se é para o agrado de Deus, se é para o louvor de sua glória e todas estas coisas, então era um fundo que clama em Deus. É um clamor dentro de Deus, para que se chegue a este cumprimento. Agora, se é algo tão desejoso, então com certeza Ele operará para que isso suceda e nada vai impedir. Nada vai impedir. Por isso que William Branham diz, uma noiva se aprontando em algum lugar, não seja um estorvo para isso. Não seja um daqueles que atrapalham o andar da noiva. Porque Deus passará por cima como um rolo compressor. Ele não dará satisfação. Qualquer um que ficar na frente, qualquer um que tentar impedir, vai se dar mal. Porque é desejo de Deus que tudo isso chegue ao seu pleno cumprimento. Veja, é o fundo que estava clamando em Deus. Então tem que haver o mesmo fundo dentro do crente, clamando por isso também. Deus está clamando por esse cumprimento. Dentro de cada crente tem que estar também, porque é o lugar de encontro entre você e Deus para sempre, para toda a eternidade, onde Ele será tudo em todos. Veja, então esse desejo, este mesmo fundo, tem que estar clamando dentro do crente, e que o torne um com Abraão, que procurava pela cidade e lançou-se nisso, dizendo, eu irei até ela. Veja no livro de Hebreus 11, e mostra que Abraão peregrinou em terra estranha, em busca de uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Então esse era o desejo de Abraão, era o clamor de Abraão. Então a igreja, os filhos de Deus, têm que chegar a ser um com Abraão, tendo esse mesmo desejo, este mesmo anseio de chegar a esta cidade. E você sabe de uma coisa, Abraão estava bem perto disso. Ele disse, aleluia, não a tenho ainda, mas em breve a terei. E ele selou sua vida, selou seu testemunho nessa esperança. E Deus nunca lhe deu um lugar em que se pisasse a planta do pé. Ele está esperando pela ressurreição para voltar e tomar isto. E isto estará bem aqui. Abraão no Monte Sião. Aleluia. Deus não lhe deu nenhum pedaço de terra. Disse, Abraão, você será peregrino aqui. Tua posteridade possuirá esta terra, mas você não. Você será um forasteiro, será um peregrino. Você só vai descansar quando chegar na Nova Jerusalém, em outras palavras. Então Abraão morreu esperando por isto. E na ressurreição ele vai adquirir isso. Eu acho que isso vai ser bem perto do trono. Eu não quero posicioná-lo, quer dizer, não quero colocar Abraão em lugar nenhum, mas quem sabe ele será bem perto do trono. Mas ele estará lá em cima, não se preocupe. Não importa. Meu apartamento será de cerca de 4 andares subterrâneo. Que importa? Ele ri, né? Eu já vivi em um porão antes, então não importa se o lugar que eu vou viver lá seja no subterrâneo. Não importa isso. Agora, este fundo que clama dentro de Abraão, este fundo que clama em Abraão, foi apanhado pelo salmista em uma declaração profética no Salmo 48. Vamos então abrir nossas Bíblias e vamos acompanhar aqui no Salmo 48, para termos uma ideia do que estamos falando. Por isso eu disse que não leria nenhuma escritura no início, para podermos cobrir algumas escrituras durante o nosso culto. No Salmo 48 nós temos a beleza e os privilégios de Sião. Veja, e diz assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Veja, você não tem louvado a Deus de algum modo ainda, você e eu, viu? Esses cânticozinhos, 2 ou 3, você acha que é só isso que agrada a Deus, que vai deixar Deus feliz? Um hinozinho desentoado que cantamos no início do culto, coisas assim? Não, amigos, nós não temos louvado a Deus ainda. Veja, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Ali nós vamos louvar verdadeiramente, sem desculpa, sem preguiça, sem cansaço, sem reclamar de garganta inflamada, disso ou daquilo, sem desculpa. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir.
Isso é o que ele faz a eles quando isto entra na visão. Tremou ali, os tomou. E o que estamos falando aqui? Nós estamos falando do novo céu, da nova terra. Nós estamos falando da santa cidade, estamos falando da nova Jerusalém. E estamos falando que isto tem que se tornar uma realidade para nós hoje. Hoje. E é claro que neste tempo, quando a eternidade e tempo se mistura, cada um que tem uma inclinação vai então se apegar a isto ao qual já está inclinado sua natureza. Então as coisas que são do diabo é que vai atrair as pessoas sem Deus. Veja, no entanto você procurará fugir delas. Mas as coisas que são de Deus causam assombro nas outras pessoas. Então quando esta realidade toca estas pessoas, eles se assombram, eles fogem. Eles fogem porque não faz parte de sua natureza, não faz parte de sua essência. É mesmo que espinho para eles. No entanto, é bálsamo para os filhos de Deus. Sim, eles se assombram. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tastes com o vento oriental. Como os ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Observe, ele coloca a interjeição aí. Mas é entre ele. Veja, do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembra-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo, segundo é o teu nome. Ó Deus, assim é o teu louvor. Até aos fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Amém. Eles tinham uma visão bem ali. Quanto tempo faz isto? Quantos anos faz este salmo, não é? Quantos anos? Cânticos e salmos para os filhos de Coré. Há quanto tempo temos este salmo escrito? No entanto, é um salmo profético que eles tinham então uma ideia, não é? Eles tinham uma visão bem ali da permanência da cidade de Deus. Israel, a descendência de Abraão, nunca foi confundida. Eles sabiam o que Deus tinha para eles. Eles conheciam isto, as promessas de Deus no Antigo Testamento, a respeito de Israel, a respeito de Sião. Eles sabiam disso. Agora observe isto. Observe isto. Vários anos depois deste salmo, onde foi lido, e opera para um superlativo, um ápice aqui. Ele vai direto ao topo. Começamos o caminho de volta no Salmo 46, onde diz a fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. Onde falamos sobre o fundo, clama o fundo, lá no Salmo 42, no culto passado, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E no versículo 7 diz, um abismo chama outro abismo. E uma outra tradução diz, uma profundeza clama por outra profundeza. Veja, então, se continuarmos lendo isto, poderemos passar também pelo Salmo 47. Mas veja, aqui no 46 aqui. No 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e poderemos dizer, e ainda que os mares deixem de existir, porque o que acontecerá no futuro tem que já estar sendo uma realidade para você hoje. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém.
Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você vê, eles sabiam que passará o símbolo que eles tinham e que eles irão para a coisa real. Eles tinham em potencial, eles tinham um símbolo daquilo, tinham a simbologia profética daquilo, mas eles sabiam que aquilo ia ser real um dia. Então eles já diziam: Deus está no meio dela. Veja, claro que eles não estavam se referindo a Jerusalém terrena, eles não estavam se referindo a Jerusalém que está lá em Israel. Deus não estava em Jerusalém, Ele a deixou anos e anos atrás. Mas isto se refere à Nova Jerusalém, as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, não terá nenhum míssil atingindo. Não haverá muro cercando ali contra os palestinos. Não haverá nada disso. Versículo 5. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajuntará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantará a sua voz e a terra se derreteu. Isso que você está lendo aqui é Hebreus 12. E aqui não temos tempo de cobrir todas essas escrituras. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O irmão Brano tinha esta escritura: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele tinha isto colocado bem em cima, por trás do púlpito. Tinha essas palavras do tabernáculo Brano. Não sei se ainda tem hoje, mas o William Brano sempre usou isto. Por quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque como pode você realmente crer no que o homem ensinou sobre o resultado definitivo de Deus, se você ainda não levar simplesmente todas estas coisas em torno de você e dizer: olha, isto tem que desaparecer, elas devem partir. Tudo isto que você vê diante de você, tudo que você tem visto sobre a terra, tudo isto se findará. Você tem que ter isto como uma realidade. Tudo isto vai passar. Céus e a terra passarão, a ponto de ser novo céu e nova terra que será estabelecido. Sim. Vamos para o capítulo 47. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo de nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com alarido. O que significa isto? Tomou uma mensagem, tocou a trombeta. O Senhor subiu ao som de trombeta, alarido, voz e trombeta. Amém. Só depois disso é que Deus subirá desta terra com a igreja, porque Ele já desceu com alarido, voz e trombeta. No cumprimento de tudo isto é que Deus sairá desta terra para lançar fogo aqui e ser purificado. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Isso é tudo do que se trata, a ponto de você pulsar paz no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Amém. Agora ouça isto, do que está se tratando aqui, nestes salmos proféticos, poderíamos dizer. Deus não é o Deus de toda a terra, e aqui está dizendo, Deus é o Rei de toda a terra. Do que está falando aqui o salmista? Deus não é o Deus de toda a terra, o diabo que é. Ele tomou isto,
Vê? Você está olhando para essa coisa hoje. E esse é o Espírito que está sobre nós. O que diz a Bíblia? Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta no trono de sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam. O povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Isto se trata da glória de Deus que será estabelecida em toda a terra. Isto se trata do que Jesus ensinou em João capítulo 14, sobre o reino do Pai, sobre os palácios, as moradas que o Pai preparou para você. Agora mesmo as pessoas estão se unindo. Cada um se une de uma forma, porque este é o programa. Até mesmo aqueles que são palhas estão se unindo em grupos, em pequenos molhos, para serem mais fáceis, serem juntados para a queima. Da mesma forma, a semente de Deus está sendo juntada para ser levada para o celeiro. Porque, afinal de contas, a palavra diz: reunirei o meu povo. Isso se trata do encontro com a palavra do Deus vivo. Agora, no Salmo 48, versículo 1 diz: grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Amém. Bom, e assim por diante, por aí vai. Nós já lemos sobre isto, e você pode ler depois em sua casa e tudo. Agora, com isso, cuidado com o alerta no Salmo 49, a vaidade dos bens terrestres, não é? A vaidade dos bens terrestres. Porque, afinal, como muitos outros, esse também é um salmo para os filhos de Coré, os pentecostais. Quando falo os pentecostais, não me refiro apenas a igrejas que têm o título na frente, igreja fulano de tal, pentecostal fulano de tal. Está falando de pessoas que têm essa natureza, ou que são levados de volta ao pentecostalismo, não é? São os pentecostais. E você pode dizer: mas por quê? Por que isto? Porque Coré, Datã e Abirão, eles eram profetas. E eles tiveram dons, a ponto deles dizerem: não é só Moisés que tem o direito de falar, não é só Moisés que tem o direito de pregar, não é só Moisés que pode falar com Deus. Vê? E aqui diz nos Salmos, e tomando dos Salmos para o livro de Efésios, se você der um pulo do livro de Salmos para Efésios, quando Deus desceu, Ele deu dons. Ele deu dons. E disse: até para os rebeldes. Diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens e até aos rebeldes. Veja, quando Deus entrou no meio da igreja, a noiva, Ele nos deu literalmente o profeta com a palavra, não apenas dons, não apenas os dons. Disso se trata o livro de Efésios, porque os dons, William Branham chega a dizer que onde há dons há confusão, há briga, há disputa, disputa por cargo, disputa por ministério, disputa por posição e todas estas coisas. Mas quando se trata do livro de Efésios, onde diz que Deus daria o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele mesmo, não é? Tem que haver uma liderança em Efésio, na era efesiana, para poder colocar a igreja em posição e não ficar batendo a cabeça como ideias pentecostais. Porque é outra vez o livro de Josué em atuação, com uma boa liderança na frente, uma liderança perfeita, colocando cada pessoa na sua posição, ajustando tudo, dando a cada um a parte que lhe cabe na possessão, o seu lugar na terra do Espírito e assim sucessivamente. Então isto é Efésios. Então, para isto, Deus não apenas deu dons, mas enviou um profeta com a palavra e um verdadeiro ministério quíntuplo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres e tal, visando o aperfeiçoamento dos santos. Vocês sabem que isto é Efésios. Isto é Efésios. Mas nos Salmos, aos pentecostais, diz que ele deu dons aos homens e até aos rebeldes. Ele deu dons para os pentecostais, para os neopentecostais,
E isto são os coraitas. É assim. Agora vamos ver aqui. Ouvi isto, vós todos os povos. 49, viu? Onde foi dito, cuidado com o alerta do Salmo 49. Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercam a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Você sabe do que está tratando aqui? Precisamente a era de Laodiceia. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Sim, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Então eles perderam o sangue, viu? Eles perderam o sangue, e outros nem sequer acreditam mais que haja sangue, e assim sucessivamente. Isso é triste o que tem acontecido. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Eles não têm uma oração. Acabou. Trono branco. Você entende o que eu estou dizendo? Pergunta Oliveira. Estamos apenas esperando pela disposição. Qual é o movimento final? Veja o que diz. Para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem, igualmente tanto louco como brutal, e deixam a outros seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão as suas terras a seus próprios nomes, cidades e ruas e tudo mais. Rua fulano de tal, cidade fulano de tal, eles dão seus nomes. Há cidades e ruas e avenidas. Ricos pentecostais, mundo rico, igreja rica. Eles não precisam de nada. Não precisam ser ensinados, não precisam de instrução. Não precisam ouvir mais ninguém, já aprenderam o suficiente. Acha que não precisa aprender mais nada, já tem tudo. Não perceberam que entraram no mesmo espírito de Laodiceia. Não se assentam mais para ouvir. Não. Acham que tem tudo. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Mas nós iremos para um que não perece, não é isso? Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Quer dizer, pais pentecostais, crianças pentecostais, claro, tal pai, tal filho. Filho de gato não é gatinho? Às vezes as riquezas deles. Sim. Também, aí a Exato. Ele diz, não, fui criado assim, vamos assim, a riqueza de conhecimento que meus pais deixou, meu pastor me deixou, eu vou ter que seguir com isso. Foi muito rico, é muita prosperidade, não é? Isso falando em conhecimento, e por aí vai. Resultado, eles não querem mais saber de nada. Se os pais são pentecostais, os filhos são pentecostais. Se os pais são laodiceanos, os filhos também são laodiceanos. E assim eles vêm levando isto de geração em geração, anos após anos, de igreja após igreja, e não muda, não muda. Quem você conheceu na mensagem há 30 anos atrás, tem até hoje os mesmos pensamentos, as mesmas brigas, as mesmas coisas. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. Quer dizer, nós sairemos de suas cinzas. E a sua formosura se consumirá na sepultura e a habitação deles. Isto é tudo que eles têm. Mas Deus remirá a minha alma no poder do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Não temas. E o mundo inteiro virá logo sob o domínio da nota do dólar da América. Ensinou, assim ele veio para a sua igreja. E a América irá direto como uma fritura.
E a Igreja Católica vai assumir o controle, porque nós construímos a imagem, quer dizer, a imagem erigida à besta. Aí está a sua resposta. Quão rápido? Quando será? Logo, logo. Se a besta que sobe do mar é um poder religioso, não é? A besta que sobe da terra é um poder político, e você tem aí Roma e os Estados Unidos como a besta que sobe da terra, e você tem o mundo religioso e eclesiástico em si, a união de todas as igrejas como a imagem erigida à besta, e tudo é para dar sustentação à mesma coisa e blasfemar contra o Deus vivo. Então, no Salmo termina: porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Em outras palavras, a manifestação do que estava realmente nesse homem, ele está perdido. A manifestação do que estava realmente em Deus, para nos trazer um Salvador, vai para sempre, 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 porque esta é a glória disso. Então aí você tem os dois lados, né? A manifestação do que realmente está no homem, que está sem Deus, o levará à perdição, e isto será exterminado, e não haverá nada que restar disso. No entanto, a manifestação que está sobre aqueles que estão em Deus traz a eles salvação, traz a eles um Salvador, e isso vai para todo sempre, para a eternidade. Eu espero que você entenda que a palavra glória é tomada do grego, que significa uma avaliação. Então comece a girar em volta para obter a coisa no seu vocabulário de inglês. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, ainda é nos Salmos. E os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo, e irá para a geração de seus pais. Mas Deus tem a sua própria geração, e a geração de Deus é seus filhos, é a sua semente. Uma geração. Cada pessoa bonita. Como será o orvalho? Em outras palavras, como será a geração de Deus? Será cada pessoa bonita no orvalho de sua juventude, na flor da sua juventude, né? Todo mundo, 16 anos, 18 anos, 20 anos, no tempo da vida, vivos corretamente. Não haverá nenhuma célula faltando, nenhuma célula morrendo. Não, todos serão uma idade perfeita. Não vai haver mulheres de cabelos cortados e uma garrafa de bebida na mão, nem pílulas estimulantes, ou pílulas para dormir, ou pílulas para se acalmar. Nada disso. Nada disso haverá. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Que coisa, né? Aqui está a sua verdade. Então, no final de Laodiceia, um poderoso clamor e rugido e louvor de Deus. Isto acontece como em Apocalipse 11, sobre o 7º selo. Por isso que há tanto regozijo quando o livro da redenção é desatado, os selos e os mistérios está para ser entregue. Grande regozijo, porque a realidade do cumprimento de Deus vem à tona para a igreja. Ela fica sabendo todo o plano, o que é destinado para ela, o que vem para ela. No Salmo 50, versículo 1. Salmo capítulo 50. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso, que isto é no leste. Aliás, no oeste, né? No ocaso, o oeste é onde o sol se põe. Desde Sião, a formosura, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. O construtor e arquiteto desceu e manifestou. O próprio construtor, o próprio arquiteto, isso não é algo que Deus deixa para alguém fazer. Ele mesmo é o arquiteto e ele mesmo é o construtor de toda esta grandiosidade, de todo este universo. Deu a sua própria avaliação para o povo. E quando ele dá a sua própria avaliação, ele está dando a sua própria glória. E eles disseram: oh, não é isso, não é isso. E quando eles dizem não é isto e rejeita a realidade infalível do Deus vivente, eles crucificam para si mesmo o Filho de Deus outra vez. Outra vez. E não é outra coisa a não ser blasfêmia contra o Espírito Santo.
que é chamar a obra de Deus de diabo. E Jesus disse: eu perdoo agora, vocês estão falando. Mas quando isso se repetir, quando isso repetir no futuro, não haverá perdão. Ou seja, quando for repetido a manifestação do Filho do Homem, não haverá perdão para isso. Não haverá perdão para esse tipo de coisa. Virá o nosso Deus. Que versículo é esse que estamos lendo? Versículo 3. E não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele. E haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Você vê que tudo isso no tempo, lá no fim de tudo, já está registrado até mesmo nos salmos proféticos. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Veja, ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça. Com certeza anunciou. Pois Deus mesmo é o juiz. Você vê quem é o juiz supremo que tem descido? Não disse William Branham que este acontecimento do tempo do fim, a grande nuvem que apareceu, não chamou ele de deidade suprema e juiz supremo? Ele está falando de Deus mesmo que é o juiz. Veja, agora, se Deus mesmo é o juiz e ele tem descido, o que ele trouxe com ele? Ele não trouxe outra coisa a não ser o julgamento, porque ele é o juiz de toda a terra, como disse Abraão. Vê? Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. E eu vou considerar você como responsável, em outras palavras, é o que ele está dizendo. Pois todos que destroem a terra eu destruirei. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia. Veja bem, irmãos, do que Deus está falando aqui? Do que se está falando aqui? Está falando daquele que desceu. E ele se coloca na primeira pessoa. Ele mesmo. Não de algum outro Deus. Não de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa. Não de alguma iniquidade trinitária, porque isto é uma iniquidade. Doutrina demoníaca. Ele está falando de quê aqui? De Deus mesmo que desceu. Dele mesmo que requer tudo, que é o juiz. Paulo não disse que era outro a não ser o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Não estava falando do Filho de Deus descendo, mas de Deus mesmo. Agora, quando você chama esse que desceu de o Senhor Jesus Cristo, de quem você está falando? De quem Paulo falava? De quem William Branham falava? Este é o grande problema. Por acaso algum de vocês sentados aqui nesta manhã, ou nesta noite, que ainda são trinitários, tem alguém misturados com Deus, 2 deuses, 3 deuses? Agora deixe-me dizer uma coisa: você nunca vai entender a perfeição tanto quanto eu sei de Deus. Eu não me atrevo a entrar nisso. Eu apenas espero e vejo que Deus pode me mostrar. Você não tem que entrar em todas as ramificações. Você não tem que entrar em todas as ramificações. Como eu sempre digo, as pessoas fazem cada pergunta porque é fácil para elas perguntarem, porque você prega um tema, fala de uma coisa, e elas pegam uma parte e dizem, mas e isso aqui, e mais isso, e mais aquilo. Eu digo, olha, todas as respostas que você precisava ter já está gravado, já está em gravação. É isso. Não me preocupe em responder perguntas das pessoas. É só elas terem paciência e ouvirem.
Eu sei o que sei hoje porque eu tenho sido paciente e esperei durante esses anos aprender. Mas as pessoas não têm paciência, elas querem em um único momento saber de tudo. Não é? Saber tudo. É só você ler e ouvir. Quer sabedoria? Peça a Deus. Aí eu preciso entender tal coisa, então vamos ver se você quer entender mesmo. Aí eu coloco na mão das pessoas 100 gravações, ela diz: é muita coisa para ouvir. Pois é, tem irmãos que passaram anos e anos, aos pouquinhos, ouvindo isso. Você quer aprender o que eles aprenderam? Se assente, não gaste seu tempo com coisas tão supérfluas. Se assente para ouvir, e você vai aprender. Sim, não entre, você não tem que entrar em todas as ramificações. Tudo que você tem que dizer é: há um só Deus. Amém. E ele teve um filho. Amém. Através deste filho, ele teve um filho por quem ele se identificou na raça humana e se inseriu a si mesmo. Deus habitou em plenitude neste filho. E tudo que você tem que conhecer é a mesma vida de Deus. Aquela minúscula, aquela pequenina coisa, de uma forma tal, nenhuma semente, que você nem enxerga. Você quer ver a vida de Deus? Ora, a vida de Deus está na palavra, não é? E a palavra que traz o corpo, a cena, a palavra que traz as coisas em manifestação. A vida da semente você não pode vê-la, não é visto. Como a vida de Deus não pode ser vista, uma vez que o próprio Deus é invisível. Agora observe, voltando à leitura. Mas ao ímpio diz Deus: que faz tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Então, qual é a aliança do tempo do fim? Ele está falando isso para o ímpio, não é? O que faz você que toma a minha aliança na tua boca, que recita os meus estatutos, que sabe da Bíblia de cor, que sabe onde estão os parágrafos, onde está cada citação? Como? E, no entanto, és ímpio. O fogo está queimando na pradaria, olha quem vai correndo ali. Não é só as andorinhas voando, não é só os sabiás, os periquitos, ou seja o que for, que sai voando dali. Corre também os grilos, gafanhotos, lacraia, escorpião, cascavel, corre tudo. E não está vindo a grande queima, não está vindo o fogo. Claro que todos procuram se esconder, procuram se escapar. Aí João Batista diz: por quê? Raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Qual é a aliança do tempo do fim? A aliança que Deus tem para o povo do tempo do fim, para os filhos de Deus do tempo do fim, é: você não morrerá, você viverá. Você não morrerá, você viverá. Então todos querem se beneficiar disso. No entanto, eles odeiam a correção. Olha, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti, quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com os adúlteros. Quer dizer, tudo que os mundanos fazem, tu queres fazer também. Tudo que eles praticam, tu também queres praticar. Mas, no entanto, usa meus estatutos, no entanto, usa minha palavra, usa minha aliança, tudo isso. Em outras palavras, ele disse: você pertence a esse grupo que despreza estas coisas. E assim por diante. Bem? Então, nós, quando estamos falando sobre o cumprimento de Deus, essa parte que está entrando em cumprimento, nós estamos falando do que estava debaixo do sétimo selo, do grande sétimo selo, e que foi escondido durante todas as eras, durante toda a dispensação. Acima de tudo, observe como vemos nesses salmos proféticos o tempo presente. Nesses salmos que você acabou de ler. Preste atenção. Observe que todos esses salmos proféticos falam sobre presente e futuro que se misturam. Está tudo misturado. Você está lendo de coisas presentes, do que está acontecendo no mundo, e está falando de coisas futuras, como se estivesse acontecendo no mesmo tempo.
O tempo e a eternidade têm se misturado. Esta é a questão. O Deus eterno desceu à terra, dentro da linha do tempo. Isso mistura tudo. Jesus disse, eu sempre repeti isso muitas vezes, Jesus disse que isto os apanhará numa armadilha. Será uma armadilha que apanhará todos desprevenidos. Só não será desprevenido aqueles que foram avisados. Jesus disse, vigiai, porque você não sabe a que hora virá o vosso Senhor. Mas para quem ele estava dizendo isto? Há dois grupos ali. Sempre tem esses dois grupos, a virgem néscia e as virgens prudentes. As virgens prudentes estavam preparadas, elas tinham prudência. As nécias não, estavam toscanejando, dormindo, aquela coisa toda tranquila. Bem, se bem que as virgens prudentes também dormiram, mas elas estavam preparadas, elas podiam dormir, elas tinham cumprido a sua cota, elas tinham feito sua parte. Por isso elas tinham azeite para queimar o tempo que durasse a viagem. As outras não tinham. São aquelas pessoas preguiçosas que acham que já tem o suficiente, que não precisa de mais nada. Veja. Então, quando isto apanha as pessoas no armadilha, elas não sabem em que parte estão, em que lado estão. Pensam que ainda tem tempo, quando o tempo já não há mais. Quando o tempo já não pode nem mais ser contado. Não pode mais ser cotado. Há um juramento feito em Apocalipse 10, quando o anjo forte desce trazendo a revelação dos mistérios. Quando desce à terra trazendo a revelação dos mistérios. Ele jura por aquele que vive para todo sempre, que o tempo não será mais, que não haverá mais demora, porque tempo e eternidade têm se misturado nesta hora. Vê? Se mistura a ponto de até que se torna uma coisa só. Tempo e eternidade têm se misturado, e você é parte disso. Você é parte dessas coisas. Irmão, vamos encerrar por aqui. E nós continuaremos no próximo culto, se o Senhor nos permitir. Irmão Vicente, você pode orar? Então, Deus abençoe vocês e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Amém. Amém. Vamos orar? Grande Deus, Pai bendito, te agradecemos por poder vir a este lugar, ó Pai. O Senhor nos tem dado o privilégio e condições de estar aqui. Talvez muitos desejariam estar aqui nesta noite, mas não pôde estar, se o Senhor sabe qual o motivo. E muitos poderiam estar, mas não vieram. E assim nós te agradecemos pelo privilégio e a bondade que o Senhor tem estendido para com o ser humano. Vivendo uma dimensão tão terrível dessa a qual nós vivemos, e o Senhor tem se manifestado numa hora tremenda como esta, ó Pai, dando a conhecer aos teus filhos quem o Senhor é e o que o Senhor está fazendo nesses últimos dias aqui no meio do teu povo, selecionando eles para a hora que está se aproximando. Muito obrigado por isto, pelo que ouvimos nesta noite. Nos ajude a estar, ó Pai, remoendo o que acabamos de alimentar neste momento, e que assim, ó Pai, possa causar um efeito na nossa alma, no nosso espírito, porque a tua palavra tem vindo nesta hora para isto. É para nos levar de volta, lembrar aquilo que já foi dito, ó Pai. Por isso te agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Pedimos a tua bênção em favor de todos os teus filhos na face da terra, aqueles que estão distantes, ó Pai, acompanhando através da conexão. Que a graça infinita do Senhor possa atingir cada um de teus filhos. Lembro de meu filho ali em Chapecó com a sua família e tantos outros irmãos, ó Pai. Que o Senhor abençoe ali e ajude a cada um deles. Abençoe minha mãe e ajude ela a recuperar de sua enfermidade. Sabemos que a cura está estendida para os teus filhos. O Senhor não cura mais ninguém, o Senhor já tem nos dado a cura é nossa. Dá-nos simplesmente fé para alcançar este dom maravilhoso, que é a cura que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado por isso. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardado e protegido, ó Pai, assim que o Senhor tem nos trazido até aqui. Assim nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, e os cultos futuros, se haver um futuro nesta vida, assim nós cremos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Abençoa um ao outro e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir.